Muito bem, 7 horas 31 minutos, nós já vamos trazer agora a participação do deputado estadual Zé Nunes, presidente da Comissão de Agricultura, que vai nos trazer as principais novidades aí, o que é destaque nessa área aí na Assembleia Legislativa. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Pablo, bom dia a toda a nossa audiência, todos que acompanham o nosso Campo em Dia. Hoje não podia ser outro assunto diferente do que tratar de Proagro e tratar de endividamento agrícola. Primeiro, tratar sobre o Proagro, né, Pablo? Nós tivemos esta semana, pela Comissão de Agricultura, junto com um grupo de entidades e também com deputados da nossa comissão e também com deputados federais, tratando durante terça e quarta-feira exclusivamente sobre o tema do Proagro em Brasília. Nós tivemos reuniões que nenhuma com menos de 2 horas de duração, com o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, Banco Central e o Ministério da Agricultura Familiar, o MDA, que cuida especialmente do Pronaf. Bom, o que é a questão do Proagro, né? Os agricultores que contrariam o financiamento, utilizaram o Proagro, agora estão utilizando o Proagro, contraíram na safra passada, estão sabendo das mudanças também na hora de contratar o financiamento, observaram as mudanças no Proagro. Foram medidas que, claro, muitos não contrataram depois das novas medidas, porque as medidas foram no final do ano passado, dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Então, muitos ainda não sofreram as consequências das medidas do Proagro. Mas o que, de fato, o Banco Central havia mudado no Proagro? O Banco Central mudou um conjunto de regras e que alterou muito o Proagro. Primeiro, sobre o acesso, né? Estabelecendo um limite de acesso para que o agricultor pudesse estar no Proagro. E nós, nesse ponto, trabalhamos uma proposta junto com as entidades da modificação da regra, de ampliar o número de acessos, quer dizer, o agricultor que tivesse no mínimo 3 acessos e acesso por safra, em 5 anos ele estaria contemplado, né, não estaria fora do Proagro. O que foi estabelecido é que a redução do número de acesso, e tendo em vista que o acesso se dá por cada contrato, nós poderíamos ter um agricultor que, de repente, planta milho e soja, e num ano tiver uma necessidade de Proagro para o milho e para a soja, que são 2 contratos, e no outro ano mais um acesso no contrato, ficaria fora do Pronaf por 5 anos. Então, do Proagro, melhor dizendo. E todos nós sabemos, se não tiver seguro da lavoura, não há financiamento. O Proagro é uma condição básica para que possa o agricultor acessar o Pronaf, por exemplo. Então, esta foi uma das mudanças em que nós conseguimos alterar, né, deve estar saindo lá na próxima normativa, a questão das indenizações também, né, a mudança no sistema de indenização, a cobertura, por exemplo, dos plantios de baixo risco, o ponto de partida da legislação que o Banco Central tinha estabelecido já era de 85%. Né? Tendo em vista que, se o agricultor não apresenta a nota dos insumos, ele ainda tem uma queda de 5%, então quem não apresentasse a nota e pagasse, vamos dizer, a alíquota cheia do Pronaf, do Proagro, e trabalhasse numa região de baixo risco, numa lavoura de baixo risco, teria só a cobertura máxima, seria 80%. Né? Então, estabelecido no Proagro. Bom, o que nós trabalhamos, então, uma medida que voltasse para quem produzir com risco baixo, ter uma cobertura de 100% e, obviamente, um escalonamento para risco de 30% e 40%. A gente conseguiu, então, também reverter essa norma. Uma outra coisa que se conseguiu fazer na proposta que nós levamos é que o agricultor, que ele usa pouco o programa, ele possa ter um benefício tanto na hora de contratar para pagar, né, o prêmio, que a gente chama, na verdade não é o prêmio, você paga, né, o valor ali da tua cota do seguro, do Proagro. Então, o agricultor, conforme, mais ou menos como é hoje no seguro de um automóvel. Você não bate o carro, você não tem sinistro, vai diminuindo o custo do seguro. Então, que o Proagro também pudesse premiar para incentivar aqueles agricultores que procuram não usar o Proagro. Porque
tem aqueles agricultores, né, que utilizam muito. A gente sabe, tem as questões climáticas, mas também tem a gestão do programa, a gestão de, se tu vai plantar, tentar plantar na época mais correta possível, te adequar para tu não precisar usar o programa. E também, claro, né, tem as questões relacionadas, inclusive, que está sendo feito todo o levantamento, uma auditoria no programa, agora pelo Ministério, porque também tem mau uso do programa, tem situações de peritos que não fazem um trabalho sério, né? Inclusive aquela velha máxima, né? Tem agricultor que também é o que falam e o que os dados estão mostrando, que usam o programa como uma fonte de arrecadação e manipulam para justamente utilizar o PROAGRO. Isso é muito ruim. Então, nós conseguimos com que, daqui para frente, né, e essas normas elas não estão editadas ainda, né, Pablo? Elas devem estar sendo editadas pelo Banco Central no início agora de junho. Mas o agricultor que usar pouco o programa, ele tem um benefício, né, no prêmio, no pagamento da alíquota dele, quando ele vai, né, ele tem uma escala, e ele poderá chegar até a metade do valor da alíquota se ele tiver aí uma regra de vamos dizer, de progressão, né, de utilização do programa. Então, isso é toda uma normativa nova que está saindo. Eu estou para dizer que o que a gente conseguiu, né, é melhorar muito do que estava posto de dezembro para cá. Não se voltou o que era exatamente, mas eu acho que algumas coisas até melhorou. Por exemplo, você premiar quem usa pouco o programa, incentivar o pessoal a não usar o programa. Claro que quando vem uma estiagem, dá um granizo, uma situação muito grave, não tem o que fazer. Para isso o programa existe. Mas também nós temos que combater o mau uso do programa, porque o PROAGRO, sem ele é um programa altamente subsidiado pelos cofres públicos. Por isso que nós estamos tratando dessa forma, né? O agricultor sozinho, o pequeno agricultor, ele não tem condições, as seguradoras individuais, particulares, jamais vão querer fazer o seguro de uma lavoura de 10 hectares, 15 hectares. Eles gostam de trabalhar com grandes lavouras, né, trabalham num outro formato. Aí é o seguro normal, que também existe, que o governo também subsidia, mas subsidia muito menos do que o PROAGRO. Então, assim, Paulo, para falar para os nossos agricultores que estão se preparando, tem um novo plano safra entrando. Então, essas medidas do PROAGRO, acredito que a gente tenha conseguido, num debate amplo, assim, né? Um debate muito forte. O que aconteceu, né? Nos últimos anos, se utilizou muito o PROAGRO. E no Rio Grande do Sul, nós usamos 25% do PROAGRO no Brasil. Só para não entender, lá nos perguntavam assim, mas por que o Rio Grande do Sul é que puxa essa ponta desse debate? Por quê? Que nós estamos desde março discutindo esse assunto aqui na Assembleia, na nossa Comissão de Agricultura. É por conta de que o Rio Grande do Sul toma 25%, quer dizer, 1/4 de todo o PRONAF do Brasil, 1/4 de todo o recurso do PRONAF do Brasil é tomado por agricultores gaúchos. E nós usamos a metade dos recursos do PROAGRO. Então, nós temos um grande interesse. E nós sabemos que se não tiver, se o PROAGRO chega a vacilar, se o programa enfraquece, se esse programa viesse a terminar, nós inviabilizaríamos o crédito do PRONAF. Né? Teríamos que achar uma outra forma de ter um seguro. Então, acho que diante deste quadro, a gente conseguiu evoluir bastante, né? Nós estamos aguardando um retorno positivo. As medidas devem sair aí pelo dia 10, 15, 20 de junho, no papel, antes, obviamente, do lançamento do Plano Safra. Né? Então, essa é uma questão da semana. A outra questão da semana, eu acho que é as mobilizações que aconteceram por conta da tal securitização. Né? Eu quero aqui ser muito franco contigo, com os nossos ouvintes, e os que nos acompanham, Pablo. Como presidente da Comissão de Agricultura, alguém que está discutindo esse assunto, conversando, né? Nós sabemos que nós temos uma parcela de agricultores, sim, que tem uma dificuldade com o tema do endividamento. Agora, o projeto que o senador Reis apresenta é um projeto inexequível. Né? Ele é um projeto que ele é fora de uma realidade. É um projeto, eu diria assim, um projeto que eu sou obrigado a dizer, é um projeto muito mais para criar uma pauta política do que efetivamente virar uma realidade. Porque nós entendemos que não há espaço, né, para um projeto que queira jogar
dívida a fundo perdido para quem está devendo, taxas de juros para 1, 2, 3%, da forma como está sendo colocado e de uma forma meio indiscriminada, inclusive. Né? Esse projeto não tem espaço fiscal para acontecer no governo federal, né? Ele não será acolhido nesse formato, ele não tem possibilidade nenhuma de evoluir. E o problema não é esse, o problema é que vai, agora essa semana aprovaram lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e tem deputado fazendo vídeo, né? Inclusive deputado da nossa região, que não entende do assunto, fazendo vídeo, vão provocar uma grande confusão na vida dos agricultores. Eu quero alertar os agricultores. Você que tem dívida, você que está com custeio para vencer e que de fato não tiver condições de pagar por conta de clima, vejam bem, por conta de clima, né? Tem uma situação de investimento que não vai conseguir pagar por conta de perdas climáticas que precisam ser comprovadas. Você não pode ter pego o Proagro ou ter usado o Proagro, enfim, tem que ter laudos. Vá ao banco com urgência. Vá lá na sua agência onde fez o contrato do financiamento, converse e já prepare um laudo bem feito da sua produção, com comprovações, para poder, então, solicitar, né, as políticas que estão sendo preparadas. Uma delas é a prorrogação do custeio em 3 parcelas de 12 meses cada uma, quer dizer, seriam 3 anos. Né? E a outra é a questão dos investimentos. Sempre lembrando o seguinte, o pessoal do Pronamp, quem tem investimento no Pronamp, você não renegocia investimento sem pagar o juro. Então, e antes do vencimento da parcela. Então, esses agricultores que estão indo atrás de gente que não entende, que aprova um projeto de lei lá numa comissão do Senado e já acha que está resolvida a situação, por favor, se dirijam até o banco, a agência bancária, e converse para ter a informação correta. Por exemplo, nenhum investimento é prorrogado, nem prorrogado, pode ser, se o agricultor não pagar pelo menos o juro. E sabe quando tem que pagar o juro? Antes de vencer a parcela. Porque se pagar o juro depois, quiser pagar depois, você vai no dia do vencimento conversar com o banco, o que eu faço? Está vencendo hoje, eu não tenho dinheiro para pagar. Bom, se você não pagar a parcela do juro, não tem como prorrogar o principal depois. Isso é regra bancária, não tem como mudar. É regra para todos os bancos do Brasil. E isso não vai mudar. Então eu peço muita atenção, porque a gente precisa ter muita responsabilidade nessa hora. Nós não estamos aqui para fazer politicagem, nós temos que orientar o agricultor naquilo que é possível, naquilo que é real. Então fiquem muito atentos, porque ir atrás da informação desencontrada que não se fundamenta pode ocorrer em risco e, inclusive, ter prejuízo logo ali na frente. O que está posto hoje? Está posto hoje o seguinte, uma possibilidade, né, que ainda não está aprovado, né, todas as questões das normativas que sairão nos próximos dias. Mas está aprovado que os bancos poderão usar até 8% do volume de crédito para renegociação, os bancos gaúchos, somente o Banrisul, que diz que 8% não é suficiente. Ontem tivemos uma reunião, Banco do Brasil, Banrisul, Cooperativa de Crédito Sicredi, Cooperativa Cressol e Cicobi. 5 os principais agentes financiadores, uma reunião com o MDA aqui em Porto Alegre, com movimentos, com as entidades da agricultura. Essa reunião durou 3 horas praticamente. E nós trabalhamos todos esses pontos. Então é muito importante, né, que o agricultor se dê conta que essa firula que estão fazendo em torno dessa tal de securitização, que não vai evoluir, nesse formato ela não evoluirá. Bom, alguém vai me dizer assim, Pablo, e tal, o que vocês vão fazer? Eu quero dizer o que nós estamos trabalhando. Nós tiramos ontem, né, um princípio de um acordo entre a FETAG, a FETRAF, o MPA, o MST, a COCIAGS e a Unicafes, que são os movimentos que pegam o público do PRONAF e do PRONAMP. Nós fizemos, inclusive, as cooperativas da FECOAGRO, que tem a DAP familiar, e nós estamos constituindo um grupo de trabalho lá na Assembleia Legislativa, coordenado pela Comissão de Agricultura da Assembleia, que nós vamos preparar uma proposta não para o Rio Grande do Sul. Vejam bem, a proposta da securitização apresentada é uma proposta para o Rio Grande do Sul. Não existe como fazer um programa de securitização de dívida agrícola para o Rio Grande do Sul. Não acontecerá. O Brasil não pode fazer uma coisa para o Estado, outra coisa para o Estado, outra coisa... Ah, mas aqui choveu muito. Bom,
tiveram os recursos e os programas que atenderam as questões relacionadas às enchentes. Né? Os agricultores sabem, quem soube utilizar, utilizou. E não foram poucos. Renegociaram, acertaram, refinanciaram. Foi um programa específico numa medida provisória para as enchentes. Um programa de renegociação de dívida geral, ele não pode ser só para o Estado do Rio Grande do Sul, tem que ser pensado para o Brasil. O que nós conseguimos, né, nesses 2 dias, com o debate, principalmente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Fazenda, de o governo aceitar iniciarmos um debate sério de uma proposta para todo o Brasil, né, numa outra base, que não essa base da securitização, que é o tipo do projeto liviano, projeto fácil, para iludir as pessoas. E as pessoas estão indo para a beira da estrada de trator achando que isso vai... Tem que estudar a proposta, tem que ver se tem fundamento. Essa proposta, ela não para de pé. É isso que eu quero dizer. É uma proposta que não se sustenta, não para de pé. Não se iludam. Não se iludam que ela não tem viabilidade. É uma proposta, eu diria assim, parece que nós estamos no céu. Né? Bom, agora é o seguinte, ninguém paga, vamos botar o juro de 5, 6 para 2, e é o seguinte, é 20 anos, e se pagar a parcela em dia, tem 30% de rebate a fundo perdido. Para o Brasil inteiro. Qual é o orçamento nacional que vai suportar isso? Isso é tipo da proposta de quem não tem compromisso com a execução, para fazer política mesmo. Me desculpa o senador Reis, mas para mim ele está querendo criar um ambiente de fazer uma oposição a um governo, que não é por aí que ele vai conseguir fazer, e tentar ver se consegue viabilizar sua reeleição. É um projeto eleitoreiro. Eu não estou dizendo que não tem agricultores com dívidas, com endividamento. Eu estou dizendo aqui que é uma proposta fora da realidade, que não para de pé, que não se sustenta, e aqui estou falando como presidente da Comissão de Agricultura aqui no Sistema CLIC. Se alguém quiser questionar e tornar tudo, não tem problema. Mas essa é a grande realidade. Então, nós precisamos levar a sério, nós precisamos ter uma proposta que fique de pé, que possa transitar, que dialogue, que é engraçado, né? Que próprios deputados e senadores que falam tanto na gestão fiscal, né? Na segurança fiscal, e aí apresentam um projeto que impacta mais de 100 bilhões, um projeto que não dialoga com nenhum aspecto desses, como se fosse assim, bom, faz qualquer coisa, né? Aí lá na hora de subir na tribuna e de cobra o governo a gestão fiscal, o equilíbrio fiscal, toda essa história. Então nós precisamos trabalhar em cima de uma base real, e nós não podemos também fazer uma renegociação em cima de uma base de juros que não seja uma base de juros real. Bom, nós estamos preparando, então, quinta-feira vamos ter a primeira reunião, e a gente vai preparar uma proposta, né? Uma proposta com base nessas. A FETRAF tem uma proposta já alinhavada, a FETAG tem uma outra proposta alinhavada, né? Nós temos outras discussões sobre isso. E possivelmente a gente consiga, já a partir da outra semana, né, colocar na rua uma proposta alternativa viável que possa ser executada e que possa, de fato, ser, né, uma referência e uma possibilidade para o agricultor que planta correto, né, que usa o dinheiro na agricultura, né, e que, a partir de uma avaliação individual, porque cada caso tem que ser avaliado, né, para ver se o agricultor, de fato, ele está endividado porque ele não colheu por causa do clima e teve frustração de safra, ele está endividado, ele pegou o dinheiro da lavoura e botou em outros ramos, outras situações, aplicou de uma forma fora do segmento agropecuário de negócio dele. Ele fez isso, bom, se o seu patrimônio, se ele está endividado aqui na agricultura, mas ele comprou um apartamento lá na praia, comprou lá em Camboriú, comprou não sei aonde, comprou mais o quê. Bom, e aí ele está endividado na agricultura? Não tem como. Quanto é que ele colheu? Como é que está de fato? O que ele vendeu? Né? Então, todo esse processo tem que ser analisado. A minha proposta é o seguinte: o agricultor que estiver endividado, e realmente, por conta do clima, nós não podemos perder o homem e a mulher do campo de produzir por conta de adversidade climática. Né? Aí nós temos que dar a mão do Estado tem que chegar junto. Agora, nós não podemos premiar quem, de fato, pegou os recursos, ou utilizou mal, ou aplicou em outras áreas, em outros empreendimentos e outros negócios. Nós sabemos que tem agricultor endividado. É a esses que a gente quer ajudar e a esses que nós precisamos dar a mão.
Deputado, bem esclarecedora, né, inclusive essas informações que tu trouxe agora, mas eu também queria trazer uma outra pauta que até conversa um pouco com essa e que está muito ligada ao teu trabalho, com certeza. Eu tive conversando nos últimos dias com produtores aí de tabaco e até me surpreendi que tem alguns deles ainda que estão com uma quantidade muito grande de fumo em casa ainda, né? Tem produtor que tem aí mais de 500 arroba de fumo em casa ainda, na expectativa de que suba o preço do fumo. E aí o que acontece, né? Em muitas conversas, e aí até mesmo com pessoas que não são produtoras de tabaco, mas que têm uma ligação muito grande com a área, que já até inclusive estiveram lá nas indústrias, né? Então pessoas que entendem do assunto, eu não vou dar os nomes, né? Mas surgiu uma análise aí da questão de que talvez, né? Eu quero ver qual é a sua opinião, que talvez as indústrias estejam, de certa forma, pressionando o produtor gaúcho para pensar que a lei da classificação do tabaco no galpão é ruim. Porque isso foi uma análise que foi feita tendo em vista aí, de acordo com essas pessoas que eu conversei, né, que Santa Catarina e Paraná praticamente já venderam o tabaco, enfim, e o Rio Grande do Sul está mais difícil de vender, e aí as indústrias trabalham ali com estoque, então elas têm estoque às vezes lá, não dependem de comprar todo ano se elas não quiserem, e daqui a pouco poderiam estar utilizando uma estratégia aí para fazer com que o produtor pense que a lei de classificação do tabaco no galpão é que esteja atrapalhando os negócios dela, para fazer com que o agricultor vá contra essa lei. Isso foi uma análise que foi feita aí. Eu queria ver se, na sua opinião, isso realmente aí talvez possa estar acontecendo ou não. Olha, alguma coisa pode estar acontecendo, sim, deve estar acontecendo. O que acontece? As empresas compraram mais entre o Paraná e Santa Catarina, pagaram mal os produtores, porque o que acontece? A indústria esse ano estava querendo tirar das costas do produtor o que eles pagaram a mais no ano passado. Isso é uma questão concreta. Todos nós sabemos, né? Bom, com a lei da classificação, a coisa ficou mais difícil, porque o agricultor conhece a classe do seu produto. Pode ter certeza, se não houvesse a lei da classificação na propriedade hoje, a média que eles iriam pagar lá nas esteiras seria 2 classes a menos de a varrer. Essa era a intenção, baixar a classe e comprar esse fumo muito mais barato. Eles trabalharam para ter um aumento, por isso que é muito importante o agricultor cuidar muito na hora de plantar. Eles trabalharam para ter um aumento de plantio, né, para aumentar a oferta. No ano passado eles tiveram uma oferta menos, esse ano eles aumentaram. Bom, é tudo feito de maneira planejada. E agora eles estão, de fato, eu observo, e nós estamos fazendo, inclusive, um levantamento sobre isso, né? Eles estão fazendo essa jogada de tentar. Tem alguma empresa que nós já soubemos, e aí na região principalmente, né? Nós temos uma empresa que eu vou dizer, e vamos, inclusive, averiguar isso. A UTC é uma delas, né? Essa eu tenho comprovado, de que ela chega e diz assim, olha, leva o fumo lá na esteira que nós vamos pagar melhor, olha só. Passando mel nos beiços do agricultor, né? O fumicultor que sabe bem como é que foi a vida inteira. Mas é para tentar desmoralizar e criar um ambiente, inclusive, de ilegalidade. Porque isso é uma ilegalidade, eles não podem fazer, né? Nós estamos fazendo os levantamentos, possivelmente vamos ter que apresentar uma representação no Ministério Público e ajuizar ações, né, que nós podemos tanto, utilizar o Ministério Público ou apresentar, através de qualquer sindicato, uma ação judicial contra ele. Tá? Essa prática, né, que empresas que a vida inteira, quando lhes convinha, rebaixavam a classe, agora vêm fazer esse papo com o agricultor. Também está na expertise do agricultor saber lidar e ter um entendimento de trabalhar a favor dele. Hoje o agricultor tem uma legislação a favor dele, agora ele também precisa fazer valer essa legislação e não deixar entrar nesse conto da sereia. Então eles dificultam numa parte e contam uma historinha para o agricultor. Então essa questão é uma questão bastante importante, assim, que precisa ser avaliada, né? Nós temos hoje um relatório que eu vou te mandar, que saiu do trimestre, né, agora
quadrimestre do desenvolvimento da indústria, sabe quem é que puxou a indústria para cima no estado do Rio Grande do Sul? Justamente foi a indústria do tabaco, né? Que mais vendeu e que puxou esse tabaco que é vendido, processado, semi-processado. Então, para se ter uma ideia do quanto as empresas estão vendendo, estão negociando, né, que entre todos os ramos da economia gaúcha, a indústria do tabaco, nesse primeiro quadrimestre, fez com que a indústria do Rio Grande do Sul, inclusive, tivesse um resultado melhor do que a média nacional. E quem teve na ponta disso é a indústria do tabaco. Então, é uma contradição, quer dizer, tem o mercado, estão vendendo produto. Então, eu acho que é uma situação normal, né? Porque, para eles, é muito melhor eles ficar como eles estavam. O bom é que Santa Catarina e Paraná vai aprovar uma legislação de classificação, porque a compra lá no Paraná e Santa Catarina foi uma compra ruim. Os agricultores de lá estão justamente fazendo todo um movimento por uma pressão para ter uma legislação, porque sabe o quanto eles estão expostos. Então, e obviamente que está acontecendo uma pressão nesse sentido. Mas eu acho que o agricultor que está hoje com um produto em casa, que eu diria, bom, tem que fazer valer a lei, né? Claro, você não vai querer vender o fumo acima da média da classe. Também tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes o agricultor tem a referência na safra passada. A safra passada foi uma safra atípica, né? Eles pagaram muito mais do que a tabela da classe, muito mais. Esse ano, o que eles queriam fazer? Esse ano eles queriam tirar o que eles pagaram no ano passado, pagar menos, inclusive, que a tabela da classe. E eles iam tirar lá na classificação, e isso eles não estão conseguindo. Então, se eu tenho um fumo que é CO2, vamos vender por CO2. Se eu tenho um que é BO1, é BO1, não vamos vender ele por TO2. Nós não vamos deixar rebaixar o nosso produto, mas também nós não podemos. E também tem uma outra realidade. Esse ano o produto não é um produto com a qualidade que nós tivemos no ano passado. Assim, o ano passado foi um ano complexo de produção e tal, mas a qualidade do fumo era bem superior. Então são todos os fatores que estão nesse bojo aí, né? De fato, eu acho que há um movimento, né? Eu tenho pegado agora algumas informações até sobre a BAT, mas nós vamos estar conversando com essas empresas, vamos conversar, e nós vamos depois, agora daqui a uns dias, fazer uma avaliação, uma reunião maior, para ver quais as empresas nós precisamos tomar alguma providência, algumas nós vamos chamar para conversar, para o diálogo, e que medidas nós vamos ter que tomar. Agora, o agricultor precisa fazer a sua parte. Se o agricultor for no canto da sereia e achar que, não, bom, então tá. Aí ele vai se iludir, né, e ele vai continuar na mão do interesse único da empresa. Nós, quando oferecemos a lei, nós oferecemos um instrumento a favor do agricultor. Isso não quer dizer que não vai ter as pendengas de comercialização, vai ter. Mas hoje o agricultor não precisa mandar o seu produto. E como é que seria esse agricultor que eles estão dizendo isso? Aí manda lá para a empresa, rebaixa 2 classes, manda nota e ele fica assobiando em casa, é isso? É o caminho, é a outra opção que tem. E o resto é balela, porque ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. Essa conversa de que, manda para a empresa, que papo é esse? Todo mundo sabemos que, desde que se planta fumo aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, né, e nos últimos anos, nos últimos 30 anos, essa questão da classificação virou uma piada. Você manda um produto para a empresa faz o que quer, né, rebaixa, faz a festa. Bom, é isso. Então, acho que também vale muito ao produtor se dar conta, né, de com quem ele está conversando, qual é o interesse. Os transportadores fazem uma pressão muito grande, porque o transportador hoje ele tem... Eu tive ali na festa do fumo na Chuvisca, o transportador me disse, isso foi muito ruim para mim. Eu digo, foi ruim para ti, porque demora para fazer a carga, é muita confusão. Um já veio me dizer que levava os agricultores junto e que lá nos restaurantes na volta de Santa Cruz não pagava despesa nenhuma, comia de graça o tempo inteiro, era só levar os colonos lá nos restaurantes e eles não pagavam comida, que agora os colonos não vão mais, eles têm que pagar. Até isso, um teve a cara de pau de me falar, um transportador. Não tem nada contra transportador, mas é uma piada. É uma piada um negócio desse. Eu digo, olha, eu acho que antes de pensar em tu pagar o almoço ou não, tu devia pensar nos teus produtores. Se eles ganhar 20, 30 reais em arroba a mais, é dinheiro que está entrando na família deles, é dinheiro que está capitalizando eles e é bom para o município. Quer dizer, é disso que tu deve pensar. Mas a gente sabe, o individualismo ele é muito grande. Tem uns que só pensam em si. Não penso no todo. Como esse cidadão lá na Chuvisca me disse,
E quem é que pensa em mim? Agora tem que estar passando trabalho. Eu só chegava e carregava, não me incomodava com nada. Eu digo sim, né? Porque vocês pegavam o produto do agricultor, levavam o produto para Santa Cruz, pagavam o que queriam, ele não podia fazer nada. Então, para vocês não tem problema. O senhor não tinha problema nenhum. O senhor está preocupado em facilidade para fazer a carga. Agora, a preocupação com o senhor devia estar preocupado com o agricultor. O senhor não preza para que ele vá bem. Mas eu tenho que pensar em mim. Tá bem. É o individualismo, né? O cara que só pensa em si. Então, acho que essa é uma legislação que ela desacomodou e que ela vai aos poucos, né? E não é uma coisa fácil, porque tem o outro lado que vai lutar para a lei não pegar, para não ser aplicada. E nós vamos usar as ferramentas que nós temos. Quer dizer, a lei precisa ser válida, ela tem que, a gente, para isso, tem que, se tiver que entrar no judiciário, denunciar a empresa, denunciar a má prática, responsabilizar transportador, orientador, nós vamos fazer. Né? Essa é uma parte que nos cabe, nós temos uma lei, hoje nós podemos cobrar que a lei seja cumprida. Quanta lei existe e que não é cumprida, mas a gente sabe, quando tem a lei, tu vai para o judiciário e pode punir, né? Por exemplo, traficar droga é proibido, né? Não tem tráfico? Não, tem muito tráfico. Agora também, se um cara é pego no tráfico, quem sabe se tem algum conhecido que foi pego, sabe o que acontece, né? O tio vai na cadeia a primeira vez, fica um tempo, sai. Na segunda, ele fica muito mais tempo. E na terceira, olha, a vida dele fica ruim, porque tem uma lei. Então, hoje nós temos uma lei. E também temos que fazer cumprir. Então, o agricultor tem que ser inteligente nessa hora, tem que fazer cumprir uma legislação. Se ele entrar no canto da sereia, fizer um acordinho aqui ou ali, ele vai arrumar confusão para ele mesmo e vai se prejudicar a si mesmo. Eu acho que é nessa questão do agricultor, né, da consciência dele ali de resistir, né, que acaba o assunto um pouco conversando também com aquele assunto do endividamento, né? Eu acho que tem alguns ali agricultores que daqui a pouco também tinham, né, talvez uma expectativa muito alta de uma safra que daria um valor muito maior, o pagamento, enfim, e que aí acaba também isso se somando na mente, né, desse agricultor na hora de ver o que vai fazer e da opinião que ele vai ter, né? Então esse que, ainda por cima, né, além dessa possível pressão que esteja ocorrendo por parte da indústria, é um momento instável para os agricultores, né? Então talvez eles estejam até mais suscetíveis a daqui a pouco acreditar no canto da sereia, né? Exatamente. E o que o agricultor tem nessa questão do tabaco? A vida inteira ele escuta o orientador vem com a fala da empresa. E ele pensa que o orientador é o amigo dele. E às vezes tem alguns que são, né? Mas tem outros que estão mais para iludir ele, para contar coisas para ele, tudo no interesse da empresa. O orientador não fala pelo interesse do agricultor, não vem que não tem. Ele vai lá representando uma empresa. E é um negócio, né? Então ele fala aquilo que a empresa quer que ele fale, né? E o agricultor, como muitas vezes não tem o contraponto, não tem um presidente de sindicato que seja capaz de explicar o assunto, seja capaz de dar uma orientação certa, né? Ele acaba ficando muitas vezes suscetível, o cara entra na cabeça dele, né? Então é isso que está acontecendo. Eles têm uma rede muito forte, né? Eles têm uma rede gigante. Então, obviamente que eles não estão contentes comigo também, porque eles sabem que nós temos trabalhado, né, representando e fazendo a defesa do agricultor, né, do produtor de fumo, principalmente. É esse interesse que nós queremos olhar com muito carinho e muito cuidado. Por isso nós fizemos uma legislação para tentar tirar uma injustiça muito grande que está posta, como é esse caso, desse modelo de classificação que nós tínhamos até agora e que estamos trabalhando para que seja mudado. Então também o agricultor precisa fazer a sua parte, ser inteligente e se enxergar dentro do processo e saber qual é o papel de um orientador que vem ali. O orientador não vem só para dizer bota mais salitre, choveu muito, bota mais uma dose. Ele vem também para representar a empresa e os negócios da empresa, e ganhar dinheiro com a empresa. Está aí, né? As empresas batendo recorde de venda, né? E, portanto, não se justifica o que eles estão fazendo. Claro, eles estão com uma situação de tendo mais fumo, né? E o agricultor não pode se iludir também que o ano passado seja referência. No meu município, que é São Lourenço, teve agricultor que vendeu fumo a 480, 490 arroba de fumo. É um preço fora do normal, né? Fora de um mercado, assim. Então, isso não vai se repetir este ano, é óbvio que não.
Nós estamos numa outra realidade. É claro, nem todos, isso aí é um caso de São Lourenço ali, que foi o último município a vender. A região sul sempre vende mais tarde. Nós estamos no início de maio, né? A região sul sempre vai até julho vendendo fumo, é normal. E ano passado, São Lourenço, por exemplo, vendeu fumo. 470, 460 foi comum. Aqui eu sei de 400, 400 e um pouquinho, eu sei que teve também aqui. A nosso município, lá como está numa região mais tardia de comercialização do que a região da Centro-Sul, ele vendeu melhor ainda, mas foram preços fora do calibre, né? Foram preços deslocados da realidade, a gente tem que entender isso. É a mesma coisa uma vez quando a soja pulou de 80 para 200 reais, e todo mundo achou que ia comprar máquina, ia comprar colheitadeira, que a soja agora ia ser 200. Não, a soja é regulada pela Bolsa de Chicago. E a Bolsa de Chicago tem uma cotação em dólar. O que aconteceu aquela vez foi que deu uma pandemia, deu uma crise de proteína no mundo, todo mundo quis fazer estoque, porque não sabia o que ia acontecer no futuro, e todo mundo foi comprar proteína vegetal. E aí foram comprar soja, uma das proteínas mais comuns. E a China quis estocar muito, e aí o dólar subiu com aquela confusão toda, e a soja foi a 200. Bom, aí o agricultor vai se organizar e raciocinar com 200 reais? Não, não é. Ele tem que ser inteligente, ele tem que saber que tem uma cotação, que tem uma cotação em dólar, que aquilo ali um pouco sobe, um pouco baixa, e é dentro daquele parâmetro, né? Tu não pode te organizar por conta do pico. Também não pode te organizar quando a coisa está lá embaixo. Tem que te organizar pelo meio do caminho. É ali a média que vai fazer tu te planejar a tua produção, os teus planejamentos de investimento, enfim. E o produtor de tabaco viveu isso ano passado, né? E foi uma demanda para o tabaco em folha gigante, num determinado momento, coincidiu bem com a nossa safra aqui, mas isso não é a realidade. Hoje nós estamos trabalhando num ambiente de normalidade. Só que as empresas aqui, elas iriam buscar aquilo que elas pagaram a mais no ano passado, pode ter certeza. Nós só não estamos tendo isso no Rio Grande do Sul, e eles estão tentando forçar. Eles chegam no produtor, classificação lá, mas não é bem essa classe e tal. Isso o cara dentro do galpão do produtor. Agora, tu imagina lá na esteira da empresa que o produtor não tem poder nenhum. Mas não tem, era rebaixamento de 2 classes na média, gravado de tábua rasa para todo mundo. O impacto disso, hoje eu tenho certeza, se não houvesse a lei da classificação, nós estaríamos vivendo uma reclamação generalizada sobre a questão. Né? E isso não está acontecendo tão forte. Por quê? Porque a empresa não está conseguindo fazer esse jogo, né? Vai ver lá no Paraná e Santa Catarina que eles estão desesperados para aprovar uma legislação lá sobre classificação em casa por conta que estão pagando lá. Deputado, muito obrigado pela sua participação hoje nessa sexta-feira. Bastante assunto aí que a gente vai repercutir eles também em matérias no Clique Camaquã ao longo do dia aí, e vai ficar disponível para quem não conseguiu nos acompanhar ao vivo poder também acompanhar essas informações. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira, e sempre que tiver alguma novidade pode mandar para a gente.